és maravilhoso, teu santo nome engrandecemos. Tu és o Deus de todo amor. Minha alma canta louvores, admiráveis são as tuas obras. Rendemos-nos a ti, Emanuel, pois só tu és grande em poder. Minha vida é prova maior. Tomou-me nos braços e deu-me perdão. Tu és o Emanuel. Com esta música estamos dando início ao programa da Vida para a Vida. E hoje, num momento especial, no mês de setembro, Setembro Amarelo, e hoje também é o dia de combate ao suicídio, aos desejos de suicidas, né? Devemos estar orando não só em favor dessas pessoas que tentam buscar a solução através de coisas que não agradam ao Senhor. Mas devemos estar também vivendo segundo o querer do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu gostaria de que você orasse por sua família. Eu quero ler na Palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 17, o versículo 22, que nos diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, quando estamos falando com o Senhor, que é o dono da vida. Somente o Senhor pode dar a vida, somente o Senhor pode tirar a vida. E nós queremos entregar, ó Deus, a minha vida, a vida dos nossos ouvintes, dos nossos familiares, nas tuas mãos. Ó Deus, em nome do Senhor, orienta-nos para viver segundo o querer do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Para ter um coração alegre, é necessário que você realmente não somente olhe para as coisas que o Senhor fez, observe as aves dos céus, observe as vegetações, as flores, ouça o canto dos pássaros. Então, dê atenção também à vida humana. Um mistério muito grande é o nascimento de alguém, de uma criança. E então, é necessário que a gente pare um pouco para pensar no valor da vida. A vida tem um preço muito grande, muito grande. Devemos estar pensando, então, em manter a vida. O coração alegre é bom remédio. Então, não é simplesmente você poder ir a um show, se alegrar, e até mesmo alguma coisa engraçada, quem sabe um teatro, mas não é simplesmente isso. Mas o coração, ele somente tem alegria quando Deus está dentro dele. Assim também nos diz a palavra do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, que nos fortalece. E Provérbio diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, amigo, meu irmão, não vale a pena pensar em destruir algo que foi feito por Deus. A gente sabe que todas as obras de Deus são maravilhosas, especialmente o homem que ele formou, o homem do pó da terra, fazendo com que fosse a imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos destruir as obras do Senhor. Ficamos tristes quando há queimadas,
aí nesse período há muitas queimadas nas matas, há tantas destruições provocadas pelo homem. Não é simplesmente jogar uma ponta de cigarro que pode acontecer isso, mas também não é simplesmente jogar algum combustível no meio do mato, mas também sabia que uma garrafa, um copo quebrado no meio de um mato, quando o sol brilha e que passa aquela luzinha, né, que reflete, pode acender um fogo a uma mata? Então, nós devemos cuidar das coisas de Deus e cuidar especialmente de nós que somos servos do Senhor, criados para ser servos do Senhor. Não pense que os cristãos, pessoas ligadas a Deus, nunca pensaram em tirar a vida. Olha bem o que diz a palavra de Deus sobre Elias. Elias era um profeta corajoso, mas às vezes ele também se sentia desanimado. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, que Elias, ele era um homem semelhante a nós, igualzinho a nós, os nossos pensamentos. Agora, por que ele quis morrer? Em certa ocasião, ele se sentiu só, com medo e inútil. Ele se sentiu só e inútil. Olha, eu quero ler com você alguns versos a respeito de pensar a respeito do que Elias estava pensando, que estava sozinho. E lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 19, nós encontramos, assim na palavra de Deus, que Elias achava que ele estava sozinho. Olha o que diz aqui em 1º livro dos Reis, no capítulo 19, nós encontramos assim na palavra de Deus, Elias lá no Monte Horebe. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele deitou e dormiu ali debaixo daquele zimbro, que era um tipo de uma árvore frondosa, que cheio de folhas, estava debaixo daquela árvore. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E ele levantou e comeu e caminhou, e aquela alimentação serviu para ele por muito tempo. E novamente ele vai para uma caverna pedindo a morte. Então ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir ali debaixo daquela árvore. Então voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe. O chamado Horebe era o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele pensava que estava sozinho naquela missão, mas a missão de Deus, ela cabe a mim, cabe a você também executar a missão de Deus. Então disse Deus: sai e põe-se neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande, forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não o beijou. Então aqui a resposta de Deus foi para Elias de que ele não estava só. Havia 7.000 pessoas, profetas, que não se dobraram, não dobraram os joelhos ao ídolo Baal, ao Deus de barro, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias. Tomou a junta de bois e imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então, nós vemos que há a necessidade de ouvir a voz do Senhor. Elias, que era homem, o que ajudou ele, a Elias? Ele contou a Deus exatamente o que estava sentindo. Sabe, quando você pensa em algo terrível contra a sua vida, fale com Deus. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que está sentindo. Então, como Deus o encorajou, Deus mostrou que se preocupava com Elias e deu a ele várias demonstrações. Deus também garantiu para Elias que ele ainda era útil. Além disso, Deus deu a ele um ajudante bondoso e qualificado, que era Eliseu. Aí nós vemos a oportunidade que você e eu temos de ter alguém ao seu lado, de ter uma família. Você nasceu de alguém, você é filho de alguém, você tem a sua família. Se não tem a sua família, você tem vários amigos. Eu sou teu amigo, eu quero ser teu amigo, eu quero que você viva e viva com Deus para sempre, mas viva aqui uma vida que possa realmente ajudar a outras pessoas. Também uma outra pessoa na Bíblia, Jó. Quem era Jó? Jó era um chefe de família, Jó era um homem rico, Jó andava com Deus fielmente. Olha a história de Jó. Se você quiser ler a história de Jó, é um livro que está antes do livro de Salmo. Lê a história de Jó, porque ele quis morrer. A vida de Jó mudou de repente, de uma hora para outra. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu o sustento. Todos os seus filhos morreram no mesmo dia, no mesmo momento, um desastre muito grande. É claro que Deus permitiu aquilo também, mas disse Jó: detesto a minha vida, não quero mais viver. Está lá no livro de Jó, o capítulo 7, o verso 16. Antes de Salmos aqui, nós vamos encontrar Jó 17, Jó 7, o verso 16, que lemos assim na palavra do Senhor. E eu gostaria de que você pensasse nisso. Quem foi Jó? Homem íntegro diante de Deus, que se desviava do mal, e Deus permitiu que Satanás fizesse com ele o que quisesse. Olha só o que diz Jó no versículo 16 do capítulo 7. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro.
estou farto da minha vida, estou cansado de viver. Talvez seja essa linguagem sua, tentando até mesmo acabar com a sua vida. Não faça isso. Você é muito importante para Deus, você é muito importante para o Senhor, você é importante para a sociedade. Bem, mas também nós encontramos uma outra pessoa que desejou a morte, Moisés. Quem foi Moisés? O grande líder que ajuda a tirar o povo lá do Egito. Moisés foi um líder antigo do antigo Israel. Ele foi um profeta fiel, um profeta de Deus. Por que ele quis acabar com a sua vida? Porque Moisés tinha muito trabalho para fazer. Imagina ele sozinho. Ele era constantemente criticado, até esgotado por seus amigos. Daí ele declarou: por favor, mata-me agora, não mereço viver. Então, lá em Números, que é um livro da Bíblia chamado Números, capítulo 11, nós encontramos assim, na palavra do Senhor, também os versículos 11 e o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Números 11, verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei pavor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim uma carga de todo este povo? O versículo 16 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, Moisés precisou também de amigos, 70 pessoas para ajudá-lo. Você está precisando de amigo para ajudar você. Você está precisando de alguém, mas conte para alguém. Você tem um amigo de fé, um irmão camarada, como diz o termo. Então fale com os seus problemas, mas primeiramente fale com o Senhor. Busque pessoas que estão realmente dispostas a te ajudar. Foi isso que Deus deu a Moisés. Ele ajuntou então pessoas para ajudá-lo. Jó também, ele orou a Deus e também conversou com outras pessoas, com outros amigos. Ele foi encorajado por um amigo bondoso chamado Eliú. Jó, ele ajudou muito a ver o que estava acontecendo de maneira equilibrada, o que estava acontecendo. Mas, acima de tudo, Jó aceitou o conselho de Deus. Jó aceitou ajuda, mas também aceitou primeiramente o conselho de Deus. O que ajudou a Moisés? Que quando ele contou para Deus o que estava acontecendo, o que estava sentindo, ele estava sentindo só diante de uma multidão. Então Deus, ele providenciou ajuda. Às vezes nós queremos lutar sozinhos, fazer as coisas sozinhos, mas não conseguimos. Então temos o pai, temos a mãe. Se não existe mais conosco, se você é casado, tem sua esposa ou seu esposo, mesmo que você não seja casado, você tem seus irmãos, suas irmãs. Se você for filho único, você tem seus amigos, você tem seus colegas lá da escola, você tem algumas pessoas que podem te ajudar, seus professores. Não dê cabo da sua vida. O Senhor sabe o quanto ela vale. Havia uma blusa que minha esposa comprou para os meus filhos, que uma delas tinha essa frase: não jogue a sua vida no lixo. Jesus sabe o quanto ela vale. Deus sabe o quanto vale a sua vida. Por isso, ore ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele satisfará os desejos, não o desejo carnal, mas do teu coração. Você precisa de buscar o Senhor. Nesse momento da pandemia, tem acontecido tantas coisas, tantas tragédias, mas que você mude de vida para viver eternamente com o Senhor. Hoje é o dia que se fala a respeito do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Que você não aumente essa lista. Não aumente a lista dos que se suicidam. Que você aumente a lista daqueles que são recuperados pelo Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Procure um pastor de confiança, uma pessoa de confiança para conversar com ele. E ele vai te ajudar no dia a dia. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos pela oportunidade de termos a mídia para levar a tua palavra a corações que sedentos hoje de ti, carecem da tua presença, carecem, ó Pai, da tua assistência. Nós pedimos, ó Deus, que pessoas possam ajudar, possam estar presentes para ajudar, ó Deus, para de fato fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoe aqueles que carecem de ti e que possamos, ó Pai, ser ajuda, ser um braço do Senhor a ajudar aquelas pessoas que sofrem, que estão desesperados. Ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas também procurem um médico de confiança para contar a sua situação, um médico que possa resolver o seu problema da saúde, quem sabe até mesmo um psicólogo, um psiquiatra, se necessário for, para, ó Deus, extravasar a sua vida e ter a ajuda necessária. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Quero convidar a você a assistir o programa da Vida para a Vida, a compartilhar esse programa da Vida para a Vida, mas se quiser, faça-nos uma visita à Igreja Presbiteriana no bairro Santa Cecília, em Barbacena, na rua Alexandrino Pereira, número 316. Aqui vos falo, pastor Osias. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.